E assim nós chegamos no momento da mensagem da palavra do Senhor e vai estar trazendo aí a palavra para nós, presbítero Eli. Queridos ouvintes, é um prazer para nós estarmos novamente juntos dos nossos irmãos aqui neste programa. É uma alegria poder estar compartilhando com vocês uma porção da palavra de Deus. É uma alegria muito grande poder estar de volta aqui mais uma vez e nessa tarde desejar que a paz do Senhor Jesus esteja alcançando a vida de cada um, de cada coração que está nos ouvindo nessa tarde. Eu quero ler um texto da palavra de Deus para nós fazermos uma consideração aqui nessa tarde. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 4, a partir do verso de número 1, vai dizer assim: os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho ele tinha de passar pela região da Samaria. Ele chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: o Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. E ela respondeu: o Senhor não tem balde para tirar a água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu este poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam água aqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse: quem beber desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Então a mulher pediu: por favor, me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. Verso 28. Em seguida a mulher deixou ali o seu pote, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas: venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus porque a mulher tinha dito: ele me disse tudo o que tenho feito. Quando os samaritanos chegaram ao lugar onde Jesus estava, pediram a ele que ficasse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. E muitos outros que creram por causa da mensagem dele. Eles diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você disse que cremos, mas porque nós mesmos o ouvimos falar e sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. Queridos ouvintes, o texto que nós lemos é uma narrativa muito conhecida, texto bastante conhecido das Sagradas Escrituras. Eu li parte da narrativa e o Senhor Jesus, no exercício do seu ministério, interessante que o escritor, o evangelista João, ele narra os fatos com detalhes. Ele diz que as pessoas, os fariseus, começaram a divulgar uma notícia, espalharam uma conversa que Jesus batizava mais pessoas do que João. Começou a semear uma certa intriga entre as pessoas, dizendo que Jesus estava ajuntando mais discípulos do que João. O Senhor Jesus, ouvindo isso, o Senhor Jesus
sai daquele lugar e vai para uma outra localidade. O texto também diz que não era o Senhor Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. É importante a gente observar, dentro desse contexto, que o Senhor Jesus foi ter com João para ser batizado por ele também. João apareceu preparando o caminho para o Senhor Jesus. E o próprio João chegou a dizer o seguinte: importa que ele cresça e que eu diminua. João não estava se preocupando se Jesus batizava ou não batizava mais pessoas do que ele. A missão de João era preparar o caminho para o Senhor. Daí para frente era com o Senhor Jesus. Mas os fariseus, querendo ganhar oportunidade na situação, começaram a espalhar essa notícia, não sabendo eles o que o Senhor Jesus estava preparando para as pessoas que iriam ter encontro com ele depois dessas conversas. E o Senhor Jesus deixa aquela região e, ouvindo esses boatos, ele segue para uma outra localidade. O texto diz que o Senhor Jesus tinha que passar por Samaria. Samaritanos e judeus tinham uma briga antiga, tinha um problema antigo. Eram descendentes de Abraão, eram da mesma linhagem, mas tinham a dificuldade, depois das divisões dos reinos, houve-se uma certa intriga entre eles, e eles não se davam. E o Senhor Jesus tinha que passar pelas terras de Samaria. Os judeus, quando iam fazer essa viagem que o Senhor Jesus agora estava para fazer, eles cortavam a volta mais distante para não passar por Samaria. Mas o Senhor Jesus, ele passa por Samaria. Interessante que quando o Senhor chega, o texto diz que já era perto de meio-dia, certamente um calor muito forte, certamente uma caminhada exaustiva, e o Senhor Jesus chega junto do poço que Jacó havia construído. Os discípulos então vão até a cidade comprar algo para comer, e o Senhor Jesus fica só. Uma forma estratégica do Senhor Jesus: deixa os discípulos irem até a cidade e permanece junto daquele poço. O Senhor Jesus, aguardando naquele poço a volta dos discípulos, e de repente aproxima-se uma mulher samaritana. Uma mulher samaritana que vinha buscar água naquele poço. Certamente era costume dela. Certamente aquilo fazia parte da sua rotina. Todos os dias, certamente aquela mulher vinha buscar água naquele poço. E nesse dia em especial, ela foi surpreendida por algo que não acontecia normalmente nos dias que ela vinha buscar a água no poço. Nesse dia, alguém está no poço e essa pessoa puxa a conversa com ela. O Senhor Jesus vira para aquela mulher e diz: mulher, dá-me de beber. Aquela mulher, observando o Senhor Jesus, vendo que ele não era samaritano, vendo que ele não fazia parte de Samaria, ela entende que ele é judeu. A primeira coisa que aquela mulher faz é repreender o Senhor Jesus. Como que o Senhor, sendo judeu? A primeira coisa que ela faz é lançar no rosto de Jesus a diferença deles. Como que o Senhor, sendo judeu, pede para mim que sou samaritana? O Senhor não sabe que nós não combinamos? O Senhor não sabe que nós não podemos conversar? O Senhor não sabe que o nosso relacionamento aqui tem dificuldades? É muito comum a gente ouvir de algumas pessoas essa atitude nos dias atuais. Tem pessoas nos dias atuais que não querem ouvir de Jesus. Tem pessoas na atualidade que não querem saber de Jesus. Tem pessoas que não querem conhecer Jesus na atualidade. Tem pessoas que, por causa da maneira de vida que estão levando, não querem ter um encontro direto com o Senhor Jesus. Me lembro de uma época em que eu estava conversando com um certo jovem e eu fiz uma pergunta para ele: o que é que Jesus representa para você? E aquele moço tentou se esquivar por alguns momentos. Eu apertei ele: fala para mim, o que é que Jesus representa para você? E aquele moço foi tentando sair fora. Ele acabou dizendo: olha, é tudo o que nós precisamos, mas não é tudo o que nós queremos. Aquele moço entendia que Jesus é tudo que o homem precisa, é tudo o que ele precisava, mas no momento não era tudo o que ele queria. Por que que não era tudo o que ele queria? Porque para Jesus tornar tudo o que ele queria, ele tinha que abandonar a sua prática de vida. A sua vida pecaminosa teria que ser abandonada.
Aquele moço me deu essa resposta. E aí nós encerramos aquela conversa. Ele tomou a decisão dele dizendo que Jesus não era tudo o que ele queria para aquele momento. Essa mulher estava dizendo para o Senhor Jesus: o Senhor é judeu, eu não quero conversa com o Senhor. Mas Jesus insiste com aquela mulher. E aquela mulher está se esquivando, dizendo para ele: o Senhor é judeu, nós não podemos ter nenhuma conversa. E Jesus diz para aquela mulher: olha, mulher, se você soubesse o que Deus pode dar. O Senhor Jesus, ele diz para aquela mulher: se você soubesse o que Deus pode dar. As pessoas precisam entender o que é que Deus pode dar. Ao invés de as pessoas colocarem diante de Deus aquilo que elas querem para suas vidas, a maneira que elas querem escolher viver longe de Deus, se elas parassem para analisar o que Deus pode dar. Interessante que a Bíblia vai falar, capítulo anterior, de um encontro de um homem com Jesus, Nicodemos. Esse homem foi ter com Jesus de noite. E numa conversa com Jesus, Nicodemos ficou sabendo o que é que Deus pode dar. Capítulo 3, verso 16, o Senhor Jesus vai dizer para Nicodemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nicodemos sabia o que é que Deus pode dar. A samaritana até então não tinha conhecimento daquilo que Deus pode dar. O Senhor Jesus diz para a mulher: se você soubesse o que é que Deus tem para dar, se você souber o que Deus pode dar, é você quem vai pedir. É você que iria pedir a água da vida, e eu lhe daria a água da vida. E aquela mulher ainda continua se esquivando de Jesus: mas como que o Senhor pode me dar água? O poço é fundo, o Senhor não tem vasilha para tirar a água. Como que o Senhor pode me dar água? O Senhor Jesus não estava falando da água do poço. O Senhor Jesus não estava falando daquela água que a pessoa bebe e daí a pouco tem que voltar a beber de novo. O Senhor Jesus não estava falando para aquela mulher daquela água que ela tinha costume de buscar todos os dias. Mas o Senhor Jesus estava dizendo de algo que iria transformar a vida daquela mulher. O Senhor Jesus estava falando de algo que iria mudar a vida dela por completo. O Senhor Jesus sabia a forma de vida daquela mulher. O Senhor Jesus já sabia de que maneira aquela mulher tinha vivido até aquele momento. O Senhor Jesus conhecia já a história daquela mulher até aquele momento. Até aquele encontro, o Senhor Jesus sabia como aquela mulher tinha vivido. E o que o Senhor Jesus queria era mudar a história daquela mulher a partir daquele encontro. Encontrar com Jesus faz uma diferença tremenda na vida do ser humano. A Bíblia vai falar de pessoas que encontraram com o Senhor Jesus e tiveram as suas vidas transformadas. Não importava a maneira com que as pessoas chegavam perto de Jesus, elas eram transformadas pelo poder do Senhor Jesus. As pessoas que precisavam de cura, elas eram curadas imediatamente. Não importava o grau da enfermidade, não importava o tipo da enfermidade, elas eram curadas pelo Senhor Jesus. As pessoas que aproximavam-se dele em busca de salvação eram salvas por ele. As pessoas que eram possessas por espíritos, por demônios, eram libertas por ele. Não importava a situação, o Senhor Jesus transformava a situação. Até mortos ele ressuscitou. E essa mulher tem a oportunidade ímpar de encontrar com Jesus. E aquela mulher está tentando se esquivar, fugir de Jesus, procurar um caminho para sair fora daquela conversa. E Jesus está dizendo para aquela mulher: olha, se você souber o que Deus tem para dar, é você quem vai pedir, e eu vou te dar a água da vida. E aquela mulher então decide: Senhor, então me dá dessa água, eu quero dessa água. O Senhor Jesus estende a conversa com aquela mulher por alguns instantes. Os versículos que nós saltamos, o Senhor Jesus vai ter uma conversa com aquela mulher, vai falar da sua vida, da maneira que ela estava vivendo. Aquela mulher vai falar com o Senhor Jesus acerca da adoração, onde é o lugar de adorar, e Jesus vai dizer para ela que não é o lugar que importa, o que importa é ser um adorador genuíno, verdadeiro, aquele que está disposto a adorar a Deus em espírito e em verdade. E aquela mulher, ao ouvir as palavras de Jesus, ao ver que Jesus era alguém diferente do que ela imaginava, e ela chega a questionar com ele: Jacó fez esse poço, ele bebeu, seus filhos beberam, os animais beberam, o Senhor é mais importante do que Jacó. Ela não sabia com quem estava falando. Até então aquela mulher entende quem era Jesus.
E aquela mulher sai e volta para a cidade e vai anunciar para os samaritanos que havia encontrado um homem diferente. Eu encontrei alguém que falou toda a minha história. Eu encontrei alguém que falou da minha vida. Será esse homem o Messias? O que eu acho interessante nesse texto, além desse contato dessa mulher com Jesus e ter a sua vida mudada, é que essa mulher, ao ouvir as palavras de Jesus, ela não perde tempo. Ela sai para testemunhar de Jesus. Ela agora sai e volta para a cidade e vai anunciar na cidade que no poço de Jacó tinha um homem diferente. O texto que nós lemos diz que muitos dos samaritanos acreditaram em Jesus por causa do testemunho daquela mulher. Testemunhar de Jesus faz uma diferença muito grande. Nós precisamos anunciar aquilo que Jesus tem feito por nós. Nós precisamos falar daquilo que Jesus tem proporcionado na nossa vida. Nós precisamos falar aquilo que o Senhor Jesus tem realizado na nossa família. Aquilo que Ele tem feito para a nossa casa. A maneira que o Senhor Jesus tem sustentado, a maneira que o Senhor Jesus tem livrado, a maneira que Jesus tem abençoado o nosso lar, a nossa vida. Nós precisamos ser testemunhas vivas de Jesus. E essa mulher sai dando essa lição, esse exemplo para nós. Ela imediatamente corre e vai para a cidade anunciar acerca de Jesus. Interessante que essa mulher, ela era muito conhecida na cidade. Ela corria o risco de as pessoas não darem ouvido a ela. Mas essa mulher sai pelas ruas da cidade de Samaria e começa a dizer que tinha um homem diferente, que ela havia encontrado com alguém que havia falado a sua história. Esse homem poderia ser um profeta, poderia ser o Messias. E de repente a cidade vai ter com Jesus. E o texto diz que muitos creram em Jesus porque a mulher testemunhou dele. Muitos acreditaram que era Jesus, o Messias, porque aquela mulher falou aquilo que Jesus tinha falado sobre ela. Interessante que a partir do verso 39, diz o seguinte: muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus porque a mulher tinha dito: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Quando os samaritanos chegaram ao lugar onde Jesus estava, pediram a ele que ficasse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Quando eles ouvem Jesus, o que Jesus faz nos ouvidos daqueles homens é tão tremendo que eles querem a presença de Jesus com eles. Fica conosco. Eu me lembro de outra passagem bíblica que Lucas escreve. Os 2 discípulos no caminho de Emaús são abordados por Jesus naquela caminhada. O Senhor Jesus começa a abrir as escrituras para aqueles homens. E dada a altura da caminhada, Jesus faz com quem vai para outro lugar. E aqueles homens insistem com ele: fica conosco. Fica conosco. Sem saber que era Jesus, aqueles homens insistiram com ele: fica conosco. Depois o relato daqueles homens: porventura não ardia os nossos corações quando ele nos abria as escrituras. Querido ouvinte, a presença de Jesus é algo inexplicável. Ter a presença de Jesus, nos falta palavras para dizer o que é que Jesus proporciona para o nosso coração. Se tem um lugar para se estar, é na presença de Jesus. Se tem um lugar para poder colocar a nossa vida, fixar a nossa vida, é na presença de Jesus. O que Jesus pode fazer por nós, queridos ouvintes, é algo que a gente não consegue palavras para poder explicar. A gente só quer a presença dele. Fica conosco. Os samaritanos insistiram com ele: fica conosco. E o texto diz que Jesus ficou mais 2 dias com eles. Alguém que não suportava judeus, alguém que não tinha amizade com judeus, agora estão insistindo para um judeu ficar com eles. Esse judeu não era comum, não era um judeu qualquer. Era o Filho de Deus. Era o Deus enviado. Era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E as palavras dele desceu ao coração daqueles homens como uma flecha. E aqueles homens insistem com ele: fica conosco. Querido ouvinte, que esse seja o desejo do seu coração nessa tarde. Jesus, fica comigo. Entra na minha casa, entra na minha vida. Toma direção, governa por completo.
Aquela mulher, ao receber as palavras de Jesus, aquela mulher entende quem é Jesus e ela sai com alegria pelas ruas da cidade dizendo: eu encontrei um homem diferente, eu encontrei um homem que falou a minha história, contou tudo o que eu vinha fazendo. E de repente a cidade toda vai ter com Jesus, e o desejo deles é de ter Jesus com eles. E muitos outros creram por causa da mensagem dele. Eles diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos o ouvimos falar e sabemos que ele é, de fato, o Salvador do mundo. Aleluia. O testemunho da mulher falou muito alto e as pessoas creram em Jesus por causa do testemunho. Ao passo que eles tiveram contato com Jesus, agora não era só o testemunho, agora era ouvir Jesus que estava fazendo a diferença. Dê ouvidos ao Senhor Jesus nessa tarde, querido ouvinte. Talvez você já procurou profetas, talvez você já procurou alguém que revela, talvez você procurou pessoas que usam dos dons espirituais para poder falar algo de Deus para alguém, mas eu quero dizer para você nessa tarde: procure Jesus. Ele é o maior interessado na sua vida. Ele é o maior interessado na sua história. Não procure profetas, não procure quem revela, procure aquele que dá o dom de revelação. Procure o Senhor Jesus. Busque a presença dele. Não corra atrás de profeta, de profetisa. Busque Jesus. Corra atrás de Jesus. Entenda que ele é quem pode dar o melhor para a sua vida. Ele é o maior interessado na sua vida. Entenda que ele é o melhor para as nossas vidas. Estar com ele faz toda a diferença. Envolver-se com ele faz toda a diferença. O Senhor Jesus é o melhor para a sua vida. Essa mulher samaritana, ela tivera contato com tantos outros homens, buscando preencher o vazio da sua alma. Aquela mulher tinha um vazio na sua existência, que a maneira que ela vivia não pôde preencher o seu vazio. Mas alguns minutos conversando com Jesus, aquele vazio desapareceu da sua alma. O Senhor Jesus preencheu o espaço vazio da sua existência. Quando o Senhor Jesus disse para aquela mulher: se você souber o que Deus pode dar, aquela mulher começa a entender o que é que Jesus tem para a vida dela. E o Senhor Jesus diz: olha, se você soubesse, você que iria pedir a água da vida, eu lhe daria a água da vida. Aquela mulher pensou que fosse a água do poço, mas Jesus não estava falando dessa água comum, ele estava falando de algo que iria inundar o seu interior. Que não iria ficar só dentro dela, mas iria jorrar como fonte de água viva. E a experiência que aquela mulher teve, o Senhor Jesus entra na vida dela, preenche o vazio da vida dela, e aquilo não ficou preso dentro dela. Aquilo começou a jorrar, e ela saiu e levou aquela água para a cidade de Samaria. E as pessoas foram contagiadas com aquela água. Aquelas pessoas começaram a beber da mesma água que aquela mulher tinha, pois ela estava dividindo aquela água com aquelas pessoas. E o texto diz que muitos creram ao ouvir aquela mulher falar. O que estava dentro dela começou a alcançar outras pessoas. E as pessoas foram ter com Jesus. Receba Jesus nessa tarde, querido. Receba a água da vida nessa tarde. Aleluia. Ele pode Glória mudar a situação que você está vivendo. Como eu já disse, enfermidades de todos os tipos que apareciam diante dele eram curadas por ele. As pessoas que eram possessas por espíritos, por demônios, eram libertas por ele. Até mortos eram ressuscitados. Nessa tarde o Senhor Jesus chega na sua casa com a intenção de mudar a sua história. Nessa tarde o Senhor Jesus chega até os seus ouvidos com a intenção de mudar a sua vida por completo. Receba Jesus nessa tarde, querido. Receba Ele na sua vida nessa tarde. Receba Ele no seu lar, na sua família. Se você está passando por um problema familiar, Jesus é a solução para o seu problema familiar. Se você está passando um problema com seus filhos, o Senhor Jesus é a solução para o problema com seus filhos. Se você está passando por um problema de enfermidade, Jesus é o remédio para curar a enfermidade da sua casa. Se o seu problema é que você ainda não teve um encontro, não se decidiu ao lado do Senhor Jesus, nessa tarde o Senhor Jesus quer fazer parte da sua história. Nessa tarde o Senhor Jesus quer entrar na sua vida e mudar a sua história. Ele quer dirigir a sua vida. Ele quer governar a sua história.
Como ele disse para aquela mulher, quando ela questiona acerca da adoração, do lugar de adorar. Se é no monte, se é em Jerusalém, o Senhor Jesus, olha, vem a hora e já chegou, em que o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores. O Pai não está preocupado com o lugar, mas o Pai está à procura daqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Se até esse momento você ainda não entregou a sua vida para Jesus, se até esse momento você ainda não se decidiu ao lado do Senhor Jesus, se até esse momento você ainda não é um adorador verdadeiro, a oportunidade chegou até você, para você fazer um compromisso com o Senhor Jesus. Entregando a sua vida para Ele, deixando Ele mudar a sua vida como Jesus mudou a vida da mulher samaritana e dos moradores de Samaria. Como Ele disse para Nicodemos, Deus o enviou para salvar aquilo que estava perdido. Deus amou o mundo tanto, de tal maneira. Deus não amou a terra, as árvores. Não, o Senhor Jesus diz que Deus amou o mundo. Esse mundo está incluindo você. A criação perfeita de Deus. Deus enviou Jesus para salvar a humanidade que estava perdida. E nessa tarde Jesus chega até você, te dando a oportunidade de salvação, de vida eterna, de fazer de você um verdadeiro adorador. Não perca mais tempo. Entregue a sua vida para Jesus nessa tarde. Permita Ele mudar a sua história. Permita Ele conduzir a sua vida a partir de hoje. Permita Ele nessa tarde fazer morada na sua vida. E que você possa ser alguém como aquela mulher que leva Jesus para outras pessoas com o seu testemunho. Daquilo que Jesus fez na sua vida. Daquilo que Jesus proporcionou na sua vida. Seja uma testemunha do Senhor Jesus. Eu quero orar com você nesse momento. Pai eterno, no nome do Senhor Jesus, eu rendo graças ao Senhor, Pai amado, nesse momento, pela sua palavra que veio de encontro aos nossos corações. Pai, eu rendo graças ao Senhor por cada vida que está nos ouvindo nessa tarde. Ó Deus, cada ouvinte que pôde ouvir a sua palavra. Pai, eu não sei a necessidade, eu não sei o que estão passando. Se é, Pai amado, enfermidade, no poder do nome do Senhor Jesus, que haja cura, Pai amado, na vida desse ouvinte. Se é problema familiar, Pai amado, que haja solução no nome do Senhor Jesus para essa família que está passando por um problema familiar. Deus, se o ouvinte que está, Pai amado, nos ouvindo nesse momento ainda não entregou, não se decidiu, mas o coração está ardendo em desejo, Pai amado, que o Espírito Santo do Senhor esteja, ó Deus, conduzindo ele até a sua presença. Pai, que no nome do Senhor Jesus continue abençoando, Pai amado, os teus filhos, ó Deus, que estão à frente desse trabalho. Que a mão do Senhor esteja sobre eles, abençoando, ó Deus, prosperando, dando, ó Deus, a direção do Senhor. Pai, a nossa oração nessa tarde, no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, no nome de Jesus. Amém, Jesus.